Há como não pagar ITBI na holding, na constituição de uma holding familiar? Bom, o ITBI é o Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis. Ou seja, são aquelas transações não gratuitas de compra e venda que não decorrem da morte do seu proprietário. Então, são as compras e vendas comuns. Esse imposto varia, conforme o município, de 2% a 3%. E é um tributo que não deveria incidir na constituição de uma holding familiar. Não deveria, porque essa transação está prevista na Constituição Federal como imune de impostos. Entretanto, a grande maioria dos municípios do país insiste em relativizar a Constituição Federal. Por que relativizar? Porque eles pensam que não estão descumprindo propriamente a Constituição, mas, em decorrência até de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, estão fazendo uma interpretação maléfica aos contribuintes. Fato é que a maioria dos municípios quer sim cobrar o ITBI sobre uma base de cálculo reduzida, porém existente. Essa base de cálculo seria a diferença entre o valor atual do bem imóvel e o valor da declaração do imposto de renda, que é aquele relativo à data da compra do imóvel, e que é o valor utilizado, em regra, na integralização do capital social de uma holding familiar. Bom, frente a essa realidade, restam algumas alternativas ao contribuinte. Eu vou destacar aqui apenas 4, mas há outras. A primeira delas é pagar o tributo, pura e simplesmente para não atrasar a constituição da holding, podendo, posteriormente, ajuizar ou não uma ação de repetição do indébito. A segunda alternativa seria ajuizar diretamente, antes do pagamento, uma ação com pedido liminar dirigida contra o registrador imobiliário, ou seja, contra o oficial do registro de imóveis, porque é ele quem vai barrar a transferência do imóvel, da pessoa física para a pessoa jurídica constituída para ser a proprietária do patrimônio. E ele vai fazer isso, o oficial do registro de imóveis, antes, inclusive, do fato gerador do tributo, que seria o ITBI, o que é uma ilegalidade pacificada já no STJ. A terceira alternativa do contribuinte seria ajuizar contra o município uma ação judicial também, porque é o município que está desrespeitando a imunidade prevista na Constituição Federal. Por fim, uma quarta alternativa seria uma estratégia contábil, que, para ser utilizada, vai depender das negociações e dos propósitos futuros de médio e de longo prazo que a família pretende dar a esse imóvel. Destacando sempre que, nos casos de cobrança de ITBI, os municípios que cobram esse tributo, esse imposto, quando da constituição da holding, aplicam uma base de cálculo bem menor, que é essa diferença que eu já mencionei anteriormente entre o valor de mercado e o valor da declaração do imposto de renda, de forma que ainda assim é um valor bem menor do imposto de transmissão sobre bens imóveis.